O voo 1732 da Azul partiu do aeroporto de Congonhas com destino a Florianópolis sob um céu azul vibrante. A tripulação já havia iniciado o serviço de bordo quando um choro angustiado começou a ecoar pela cabine. Na primeira classe, Beatriz Cavalcante tentava em vão acalmar seu filho Guilherme, de 10 anos. Sua expressão revelava não apenas preocupação, mas um desespero crescente diante da impossibilidade de comunicação. "Por favor, Gui, me diz o que está acontecendo", sussurrava ela em um misto de frustração e angústia, suas mãos tentando gestos imprecisos que não conseguiam alcançar o menino. Seu filho, de olhos amendoados e cabelos negros cuidadosamente cortados, mantinha as mãos pressionadas contra os ouvidos, balançando o corpo para frente e para trás. As lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto seus olhos refletiam um terror profundo. Na classe econômica, Sofia Martins, uma menina de cabelos cacheados e olhos atentos, levantou a cabeça do seu livro. Com apenas 7 anos, ela reconheceu imediatamente o som característico que vinha da primeira classe. Não era uma birra comum, mas um grito de alguém preso em seu próprio mundo. Ela olhou para seu pai, Lucas Martins, que também havia percebido. "Papai, alguém precisa de ajuda", disse. Sofia, seus olhos castanhos fixos na direção do choro. Lucas, terapeuta ocupacional pediátrico no Hospital Infantil Pequeno Príncipe de Curitiba, reconheceu o tipo de desespero que ecoava pela aeronave. Antes que pudesse responder, Sofia já tinha soltado seu cinto de segurança e corria pelo corredor estreito em direção à primeira classe, passando pelas comissárias que tentavam manter a ordem no voo. "Sofia, espera!", chamou Lucas, desafivelando rapidamente seu próprio cinto e seguindo a filha com passos largos. Quando alcançou a primeira classe, encontrou Sofia ajoelhada ao lado da poltrona onde o menino se debatia. A menina, com uma calma surpreendente, para sua idade, movimentava as mãos no ar em gestos fluidos e precisos. Não eram gestos aleatórios, mas uma linguagem complexa. Libras, a língua brasileira de sinais. O choro do menino havia cessado abruptamente. Seus olhos, ainda marejados, seguiam com fascínio os movimentos das pequenas mãos de Sofia. Após alguns segundos de surpresa, ele começou a responder com seus próprios gestos, suas mãos movendo-se com uma rapidez nascida da urgência de ser compreendido. Ao lado dele, Beatriz observava a cena com uma mistura de assombro e alívio. Era uma mulher imponente, de aproximadamente 40 anos, vestida com um terninho azul marinho que evidenciava sua posição de poder. Apesar da aparência impecável, havia nela sinais claros de exaustão, olheiras suaves sob os olhos maquiados e uma tensão evidente nos ombros. "Me desculpe pela intromissão da minha filha", começou Lucas, constrangido pela situação. "Ela percebeu que... Ela está entendendo, meu filho?", Beatriz interrompeu, sua voz trêmula de emoção contida. "Você consegue entender o que ele está dizendo, pequena?". Sofia virou-se para o pai e explicou. "Pai, ele está tendo um ataque de pânico. Ele precisa da manta azul que a avó dele fez. Está na mala prateada, no compartimento de bagagem. Ele diz que não consegue voar sem ela porque tem o cheiro da avó dele. E ele está com muito medo, porque não consegue encontrá-la". A compostura profissional de Beatriz desmoronou instantaneamente. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela cobriu a boca com a mão, tentando conter um soluço. Eu não conseguia entender o que ele estava tentando me dizer. Como pude não perceber algo tão simples?". Lucas, reconhecendo o momento de vulnerabilidade, agiu rapidamente. "Deixe-me ajudar com a bagagem". Ele alcançou o compartimento superior e retirou uma elegante mala prateada. Beatriz a abriu com dedos trêmulos e retirou uma manta azul celeste, nitidamente feita à mão, com pequenas estrelas bordadas nas bordas. Assim que Guilherme tocou o tecido, uma transformação visível ocorreu. Seus ombros tensos relaxaram, sua respiração ofegante se normalizou, e ele pressionou a manta contra o rosto, absorvendo o cheiro familiar que lhe trazia segurança. Seus olhos, ainda úmidos, encontraram os de Sofia, e um sorriso tímido nasceu em seus lábios. Suas mãos formaram um "obrigado" em libras.
Não sei como agradecer, disse Beatriz, passando os dedos pelo cabelo perfeitamente arrumado, um gesto inconsciente que revelava seu nervosismo. Estou aprendendo Libras há 2 anos, mas em momentos de crise parece que esqueço tudo. Simplesmente travo. Não se culpe, respondeu Lucas gentilmente. O pânico nos impede de acessar o que sabemos. A comissária de bordo, que observava a cena a uma distância respeitosa, aproximou-se. Senhor, a senhorita precisa retornar aos seus assentos para sua segurança. Por favor, interveio Beatriz. Gostaria que eles ficassem aqui na primeira classe. Há lugares vazios. E meu filho... Ela hesitou, olhando para Guilherme, que agora conversava animadamente com Sofia em Libras. Seu rosto iluminado por uma alegria que contrastava dramaticamente com o desespero de minutos atrás. Claro, senhora Cavalcante, respondeu a comissária prontamente, reconhecendo a passageira frequente. Lucas e Sofia se acomodaram nos assentos da primeira classe, diante de Beatriz e Guilherme. Enquanto Sofia continuava sua conversa silenciosa com o menino, Lucas observava a interação com orgulho paternal. Sua filha é incrível, comentou Beatriz ajustando-se em seu assento. Como ela aprendeu Libras tão jovem? É raro ver crianças dessa idade com tanta fluência. Lucas respirou fundo, preparando-se para compartilhar uma história que ainda doía. A mãe de Sofia, Marina, era intérprete de Libras. Nós 2 aprendemos quando nos conhecemos na faculdade. Ela trabalhava com inclusão em escolas públicas de Florianópolis. O uso do passado não passou despercebido por Beatriz. Ela era? Sim, confirmou Lucas, sua voz baixando um tom. Marina teve um aneurisma cerebral há 4 anos. Foi repentino. Um dia estava ensinando em uma escola, no outro... Sua voz falhou. Sinto muito, disse Beatriz com sincera empatia. Após perder a mãe, Sofia parou de falar por 6 meses. Completamente. A Libras se tornou nossa forma de comunicação. Ela se recusava a usar a voz, mas suas mãos nunca pararam de falar. Foi como sobrevivemos àquele período. Beatriz olhou para Guilherme, que agora mostrava algo em seu tablet para Sofia. A avó de Guilherme faleceu há 6 semanas. Ela era quem realmente o entendia. Minha mãe, Dona Conceição, praticamente o criou enquanto eu construía minha empresa. Ela aprendeu Libras antes mesmo de mim. O avião encontrou uma leve turbulência, fazendo as luzes piscarem momentaneamente. Guilherme tensionou os ombros, mas Sofia rapidamente sinalizou algo que o fez relaxar novamente. Qual é sua empresa? Perguntou Lucas, tentando distrair Beatriz do momento de tensão. Cavalcante Energias Renováveis. Desenvolvemos tecnologias de energia solar e eólica. Ela sorriu levemente. Provavelmente você nunca ouviu falar. Lucas arregalou os olhos. A SER? Claro que conheço. Vocês são pioneiros em energia sustentável no Brasil. Beatriz pareceu genuinamente surpresa. A maioria das pessoas conhece apenas nosso nome na bolsa de valores. Enquanto conversavam, Sofia havia tirado um caderno da sua mochila e agora desenhava algo para mostrar a Guilherme. O menino observava com fascinação, seus olhos brilhando de interesse. Parece que eles se deram bem, comentou Lucas, observando as crianças. Guilherme não interage assim com outras crianças, respondeu Beatriz, a voz embargada de emoção. A maioria não sabe como se comunicar com ele, e ele acabou se isolando. O voo prosseguiu tranquilamente. Lucas e Beatriz alternavam entre conversas sobre suas vidas e momentos de contemplação silenciosa, observando a amizade instantânea que florescia entre seus filhos. Sofia ensinava a Guilherme um jogo de mãos, e o menino, inicialmente hesitante, logo estava rindo silenciosamente dos próprios erros. Quando o avião começou sua descida para o Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis, Sofia sinalizou algo para Guilherme, apontando para as próprias orelhas. O menino assentiu e começou a fazer movimentos com a mandíbula, seguindo as instruções da nova amiga. O que ela está ensinando a ele? Perguntou Beatriz, curiosa. Como descomprimir os ouvidos durante a descida, explicou Lucas. Sofia percebeu que ele deve ter dificuldades com isso
o que provavelmente contribuiu para o pânico durante a decolagem. Quando o avião tocou a pista em Florianópolis, o céu já estava pintado com os tons alaranjados do entardecer. O Aeroporto Internacional Hercílio Luz, recentemente reformado, recebia os passageiros com a típica brisa morna do litoral catarinense. Beatriz observou pela janela as palmeiras balançando suavemente, tão diferentes da selva de concreto de São Paulo que ela estava acostumada a ver. "Vamos nos despedir, Sofia", disse Lucas, levantando-se assim que o aviso de desembarque foi dado. "Precisamos agradecer à senhora Cavalcante pela gentileza de nos deixar sentar na primeira classe." Sofia, que estava mostrando a Guilherme fotos da praia de Jurerê em seu pequeno tablet, ergueu o olhar. Ela sinalizou rapidamente para o menino, que respondeu com um movimento de mãos que parecia uma súplica. "Ele não quer que a gente vá embora, papai", traduziu Sofia, seus olhos grandes implorando. "Ele disse que nunca teve um amigo que falasse como ele." Beatriz ajustou o cinto de Guilherme, disfarçando a emoção que aquelas palavras provocaram. Desde que seu ex-marido, Ricardo, havia abandonado a família quando Guilherme tinha apenas 2 anos, ela vinha testemunhando o isolamento progressivo do filho. Ricardo não conseguira aceitar a surdez de Guilherme, alegando que não tinha estrutura emocional para lidar com uma criança defeituosa, palavra que ainda perfurava o coração de Beatriz como uma adaga. Vocês têm planos para os próximos dias em Florianópolis?" Beatriz perguntou hesitante, seu tom de CEO confiante substituído por algo mais vulnerável. Lucas pegou sua mochila surrada no compartimento superior. "Na verdade, moramos aqui. Eu trabalho no Centro de Reabilitação Infantil da UFSC e Sofia estuda na Escola Municipal Anísio Teixeira, que tem um programa de inclusão para crianças com necessidades especiais." "Oh, pensei que estivessem apenas de passagem", respondeu Beatriz, ajeitando instintivamente o broche dourado em forma de sol, símbolo da sua empresa, que adornava a lapela de seu blazer. "Nós estamos hospedados no Jurerê Beach Village por 2 semanas. Guilherme tem consultas com um especialista em implante coclear no hospital universitário." Os passageiros começaram a se movimentar pelo corredor estreito, criando aquela ansiedade típica de desembarques. Sofia e Guilherme pareciam alheios à agitação, absortos em sua comunicação silenciosa. "Gostaríamos muito de convidar vocês para almoçar", continuou Beatriz, as palavras saindo apressadas como se temesse perder a coragem. "Como forma de agradecimento, talvez amanhã? Se estiverem livres, claro." Lucas hesitou. Havia algo na forma como Beatriz olhava para Sofia e Guilherme que o comoveu, um misto de gratidão e esperança quase dolorosa de se ver. No entanto, ele não pôde deixar de notar o relógio Cartier no pulso dela, os sapatos de grife, o perfume discreto, mas indiscutivelmente caro. Mundos diferentes, pensou. "Tenho consultas até o meio-dia, mas estaríamos livres depois disso", respondeu finalmente. O rosto de Beatriz se iluminou. "Excelente! Conheço um restaurante maravilhoso no Ribeirão da Ilha, com uma vista espetacular da Bahia. Guilherme adora observar os barcos enquanto comemos. Podemos encontrá-los lá por volta das 13 horas. "Parece ótimo", concordou Lucas, embora uma pontada de preocupação o atingisse ao pensar no tipo de lugar que uma executiva como Beatriz consideraria maravilhoso. Seu salário de terapeuta em hospital público certamente não comportava restaurantes de luxo. Eles trocaram contatos e Beatriz insistiu em pegar seus números pessoais, não apenas o profissional que constava no cartão que Lucas lhe entregou. Havia uma urgência em seus gestos que parecia desproporcional para um simples almoço de agradecimento. Ao se despedirem no saguão do aeroporto, Guilherme se recusou a soltar a mão de Sofia até que sua mãe prometesse, em libras hesitantes, que eles se veriam no dia seguinte. Sofia, por sua vez, ensinou a Guilherme um sinal especial, um movimento que combinava as letras S e G, que seria só deles. "O que significa?", perguntou Lucas, enquanto caminhavam para o estacionamento onde havia deixado seu Renault Sandero de 5 anos. "É nosso sinal de amizade", explicou Sofia com a simplicidade profunda que às vezes surpreendia o pai.
S de Sofia e G de Guilherme. Ele nunca teve um sinal de amizade antes. Lucas engoliu em seco, recordando como Marina, sua falecida esposa, havia criado sinais especiais para cada pessoa, importante em suas vidas. O deles era um movimento que mesclava as letras L e M próximo ao coração. Ele ainda o fazia todas as noites antes de dormir, um ritual privado de luto e amor. Durante o trajeto do aeroporto até sua casa no bairro Campeche, Sofia permaneceu inusitadamente silenciosa, olhando pela janela as luzes da cidade que começavam a pontilhar a noite que caía. "Está tudo bem, princesa?" perguntou Lucas, lançando um olhar rápido para o retrovisor, onde podia ver o reflexo da filha. "Gui me lembra a mamãe", respondeu Sofia, sua voz pequena mal audível sobre o ronco do motor. Lucas sentiu seu coração apertar. "Como assim, filha?" Os olhos dele. Quando ele está feliz, os olhos brilham igual aos da mamãe quando ela contava histórias em libras para as crianças na escola. Lucas estacionou em frente ao pequeno sobrado que haviam comprado com o seguro de vida de Marina. Era uma casa modesta, mas aconchegante, a apenas 15 minutos de caminhada da praia. No jardim frontal, um pé de ipê amarelo, plantado no primeiro aniversário da partida de Marina, já mostrava os primeiros sinais de florescimento. "Você acha que a mamãe colocou a gente no mesmo avião que o Gui de propósito?" perguntou Sofia, enquanto o pai destrancava a porta de casa. Lucas sorriu com aquela mistura de doçura e dor que as perguntas de Sofia frequentemente provocavam. "Talvez, meu amor. Sua mãe sempre soube quando alguém precisava da nossa ajuda." Naquela noite, após um jantar simples de macarrão com molho caseiro, receita que Marina havia ensinado a Lucas nos primeiros meses após o casamento, pai e filha sentaram-se na pequena varanda dos fundos. O céu estava limpo, permitindo que as estrelas fossem vistas com nitidez incomum. "Pai." Sofia quebrou o silêncio confortável que havia se estabelecido. "A senhora Cavalcante parece triste quando pensa que ninguém está olhando." Lucas olhou para a filha com surpresa. Sofia sempre fora observadora, mas sua percepção, às vezes, o assustava. "Por que você acha isso, Sofia?" "Porque os olhos dela fazem aquela coisa que os seus faziam depois que a mamãe foi embora. Como se tivesse um segredo triste guardado lá dentro." Lucas passou o braço pelos ombros pequenos da filha, puxando-a para mais perto. Como explicar a uma criança de 7 anos que reconhecera em Beatriz Cavalcante a mesma exaustão solitária que ele mesmo carregara por tanto tempo? A fadiga de ser tudo para um filho, sem ter ninguém com quem compartilhar os momentos de dúvida e medo. Em seu apartamento no luxuoso resort em Jurerê Internacional, Beatriz observava Guilherme dormindo pacificamente, a manta azul da avó firmemente agarrada entre os dedos pequenos. Na mesa de cabeceira, uma foto emoldurada mostrava Dona Conceição, uma senhora de cabelos brancos e sorriso sereno, abraçando o neto. Havia sido tirada durante a última visita deles à fazenda da família, em Campos do Jordão, apenas 3 semanas antes do infarto fulminante que a levara. Beatriz pegou seu tablet e abriu a pasta de arquivos pessoais protegida por senha. Entre documentos importantes e fotos de família, encontrou o vídeo que procurava. Guilherme, aos 4 anos, sentado no colo da avó, enquanto ela pacientemente lhe ensinava os sinais para animais da fazenda. A alegria no rosto do menino era radiante, pura, sem as sombras de isolamento que haviam se instalado nos anos seguintes. "Mãe!" sussurrou Beatriz para a imagem congelada de Dona Conceição. "Encontramos alguém que entende o Gui. Uma menininha incrível que fala com as mãos tão facilmente quanto respira. Você teria adorado conhecê-la." Ela fechou o tablet e caminhou até a ampla janela que oferecia uma vista panorâmica da praia. Lá fora, o mar de Jurerê brilhava sob a luz da lua, vasto e misterioso. Beatriz pensou em Lucas Martins, em como ele parecera simultaneamente forte e vulnerável. Não havia nele o olhar calculista que ela estava acostumada a encontrar nos homens que a cercavam no mundo corporativo. Aqueles que viam nela apenas a CEO da Cavalcante Energias Renováveis, com seu faturamento bilionário e influência política.
Seu telefone vibrou com uma mensagem. Era Carla, sua assistente pessoal em São Paulo, enviando a agenda atualizada para a semana seguinte. Reuniões com investidores, almoços estratégicos, uma videoconferência com parceiros chineses interessados na nova tecnologia de painéis solares desenvolvida por sua equipe. Beatriz hesitou por um momento, então digitou uma resposta. Cancele todos os compromissos não essenciais nas próximas 2 semanas. Vou estender nossa estadia em Florianópolis. Guilherme parece estar se adaptando bem. Quase instantaneamente, recebeu a confirmação de Carla, eficiente como sempre, sem questionar, embora Beatriz pudesse imaginar sua surpresa. Em 10 anos como CEO, ela nunca havia estendido férias ou afastamentos. De volta ao quarto, Beatriz sentou-se na beirada da cama de Guilherme e delicadamente afastou uma mecha de cabelo de sua testa. Amanhã você vai ver sua amiga novamente, sussurrou, mesmo sabendo que ele não podia ouvi-la. Era um hábito que não conseguia abandonar, falar com o filho como se um dia, magicamente, o som pudesse atravessar o silêncio que os separava. Seus dedos formaram lentamente, com cuidado para não cometer erros, os sinais que havia aprendido. Mamãe te ama muito. Era uma das primeiras frases que memorizara quando começou a estudar Libras, determinada a construir uma ponte até o mundo de Guilherme. O menino se moveu no sono, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios como se, mesmo dormindo, sentisse a presença protetora da mãe. O restaurante Ostras do Ribeirão, localizado na histórica região do Ribeirão da Ilha, era um daqueles lugares que combinavam perfeitamente a rusticidade da cultura açoriana com um toque de sofisticação. De suas amplas varandas de madeira, os clientes podiam observar os barcos de pesca navegando pelas águas tranquilas da baía sul de Florianópolis, enquanto saboreavam frutos do mar frescos servidos em louça refinada. Beatriz e Guilherme chegaram primeiro. Ela optara por um visual mais casual. Calças brancas de linho, uma blusa azul marinho de seda e sandálias baixas, uma tentativa consciente de parecer menos intimidadora do que no dia anterior, quando usava seu uniforme de CEO. Guilherme, por sua vez, vestia bermuda e uma camiseta com estampas de constelações, seu interesse mais recente. Eles já devem estar chegando, sinalizou Beatriz para o filho, que verificava ansiosamente a entrada do restaurante a cada minuto. Lembre-se do que conversamos. Vamos ser educados e não monopolizar a Sofia. Guilherme assentiu distraidamente, seus olhos fixos na estrada de paralelepípedos que levava ao restaurante. Quando finalmente avistou o Sandero azul de Lucas estacionando, seu rosto se iluminou com um sorriso tão genuíno que Beatriz sentiu um nó na garganta. Quantas vezes havia sonhado em ver aquela expressão despreocupada no rosto do filho? Sofia saiu do carro usando um vestido florido simples e sandálias brancas. Seus cabelos cacheados estavam presos em 2 tranças que emolduravam seu rosto radiante. Assim que viu Guilherme, seus dedos começaram a formar sinais rápidos e entusiasmados. Lucas observou a interação enquanto caminhava em direção à mesa. Estava vestido com calça jeans e uma camisa azul claro, o máximo de formalidade que conseguira extrair de seu guarda-roupa de terapeuta ocupacional. Carregava um pequeno pacote embrulhado em papel colorido. Espero que não se importe, disse Lucas ao se aproximar de Beatriz. Mas Sofia insistiu em trazer um presente para Guilherme. Beatriz sorriu, genuinamente tocada pelo gesto. Absolutamente não. Na verdade, Guilherme também preparou algo para Sofia. As crianças já estavam absortas em sua conversa silenciosa, sentadas lado a lado na grande mesa de madeira de demolição que oferecia vista privilegiada para o mar. Obrigada por aceitarem o convite, disse Beatriz, depois que um garçom solícito serviu água com limão e entregou os menus. Não tenho palavras para expressar o quanto o gesto de Sofia significou para nós ontem. Lucas observou como ela incluía o filho no nós, um hábito que ele mesmo desenvolvera com Sofia após a partida de Marina. Foi um instinto natural dela. Desde pequena, Sofia sente quando alguém precisa se comunicar, mas não consegue encontrar as palavras. Igual a mãe dela? Perguntou Beatriz, recordando a breve conversa no avião.
Sim, Lucas sorriu com nostalgia. Marina tinha esse dom de saber exatamente o que alguém estava tentando dizer, mesmo quando a pessoa não encontrava as palavras certas. Enquanto conversavam, Sofia entregou seu presente a Guilherme, um pequeno livro artesanal feito com cartolina colorida e ilustrações feitas à mão. "O que é isso, Sofia?" perguntou Lucas, curioso com a reação emocionada de Guilherme, que folheava as páginas com reverência. "É um dicionário de sinais para a astronomia", explicou Sofia, orgulhosa. "Guilherme me disse ontem que adora estrelas e planetas, mas na escola dele ninguém sabe os sinais específicos para constelações e galáxias. Então eu fiz este livro com os sinais que a mamãe me ensinou e alguns que inventei." Beatriz observou seu filho, absorvendo cada página do livrinho com fascínio absoluto. Ele está obcecado por astronomia desde que viu um documentário sobre buracos negros no ano passado. Compramos um telescópio e passamos muitas noites no terraço do nosso apartamento em São Paulo observando as estrelas. Ela suspirou. Infelizmente, a poluição luminosa da cidade dificulta bastante. Aqui em Florianópolis, especialmente nas praias mais afastadas, o céu noturno é espetacular, comentou Lucas. Às vezes levamos nosso pequeno telescópio para a praia do Moçambique, quando há algum evento astronômico especial. Os olhos de Guilherme brilharam ao compreender a conversa pela leitura labial parcial e os poucos sinais que Beatriz fazia em paralelo. Ele puxou a manga da mãe e sinalizou rapidamente. "Ele quer saber se podemos ir todos juntos observar as estrelas alguma noite dessas", traduziu Beatriz, sorrindo, com o entusiasmo do filho. "Claro que sim", respondeu Lucas olhando para Sofia, que já batia palmas de empolgação. "Na verdade, vai haver uma chuva de meteoros na próxima semana. Poderíamos organizar um piquenique noturno na praia." O garçom retornou para anotar os pedidos. Lucas hesitou ao ver os preços no cardápio. Um almoço ali custaria praticamente metade de seu orçamento semanal para alimentação. Percebendo seu desconforto, Beatriz interveio suavemente. "Por favor, deixe-me tratar hoje. É o mínimo que posso fazer depois de tudo." Lucas estava prestes a recusar quando Sofia cutucou Guilherme, que imediatamente abriu sua própria mochila e retirou um objeto embrulhado em papel de presente azul metálico. "Para você", sinalizou Guilherme para Sofia, suas mãos ligeiramente trêmulas de nervosismo. Sofia desembrulhou cuidadosamente o presente, revelando um pequeno projetor de estrelas em forma de globo. Seus olhos se arregalaram de deslumbramento. "É igual ao que tenho no meu quarto", explicou Guilherme em libras. "Quando você liga, ele projeta as constelações no teto. Tem um modo especial que mostra como o céu fica em diferentes épocas do ano." Sofia abraçou o presente contra o peito, sua expressão radiante. "Obrigada. Vou colocar no meu quarto hoje mesmo. Parece que as crianças já estão planejando nossa próxima década de amizade", brincou Beatriz, o comentário saindo mais emocionado do que pretendia. Lucas sorriu, sentindo algo inesperado se desdobrar entre eles. Uma familiaridade que normalmente levaria meses para se desenvolver. O almoço transcorreu em um ritmo agradável, com pratos de frutos do mar sendo compartilhados e conversas fluindo naturalmente. Lucas contou sobre seu trabalho no centro de reabilitação, onde atendia crianças com diversos desafios de desenvolvimento, desde autismo até paralisia cerebral. Beatriz, por sua vez, compartilhou histórias dos primeiros dias da Cavalcante Energias Renováveis, quando trabalhava de um pequeno escritório alugado, que é em São Paulo com apenas 3 funcionários. "Comecei a empresa logo depois da universidade, contra a vontade do meu pai, que queria que eu assumisse os negócios da família na indústria têxtil", explicou ela, enquanto saboreava uma taça de vinho branco local. "Ele achava que energia limpa era coisa de hippie, como dizia. Levou 5 anos até que começássemos a ter lucro, e outros 3 até que ele admitisse que eu estava certa." "E seu marido, ele apoiou sua decisão?" perguntou Lucas, imediatamente se arrependendo ao ver a expressão de Beatriz endurecer. "Ex-marido", corrigiu ela, baixando a voz para que as crianças, entretidas com seus próprios desenhos e conversas, não percebessem a mudança em seu tom.
Ricardo era arquiteto quando nos conhecemos. Achava fascinante ser casado com uma mulher de negócios. A fascinação durou exatamente até descobrirmos que Guilherme era surdo. Ela respirou fundo como se reunisse forças para continuar. Ele não aguentou a pressão. Disse que não tinha assinado para uma vida de complicações. 2 meses depois do diagnóstico, encontrei uma carta na mesa da cozinha. Ele havia aceitado um projeto na Europa. Nunca mais voltou, nunca mais entrou em contato. Lucas sentiu uma onda de indignação. Sinto muito. Algumas pessoas simplesmente não são capazes de enfrentar desafios. A ironia é que, em retrospecto, foi um alívio, confessou Beatriz, surpreendendo a si mesma com a honestidade. Não precisei mais fingir que tínhamos um casamento perfeito. Pude focar toda a minha energia em Guilherme e na empresa. Minha mãe se mudou para nossa casa e assumiu grande parte dos cuidados com ele enquanto eu trabalhava. Ela foi quem realmente criou Guilherme nos primeiros anos. Do outro lado da mesa, Sofia estava ensinando a Guilherme um jogo de palmas rítmicas que havia aprendido na escola, adaptado para funcionar visualmente sem os elementos sonoros. E você? Perguntou Beatriz, desviando o foco da conversa. Como foi lidar com tudo sozinho depois que sua esposa faleceu? Lucas observou Sofia por um momento antes de responder. Nos primeiros meses, sobrevivi no automático. Acordava, preparava Sofia para a escola, ia trabalhar, buscava ela, preparava jantar, colocava para dormir. Repetia a rotina como um robô, enquanto por dentro estava completamente despedaçado. Ele tomou um gole de água, organizando pensamentos que raramente compartilhava. O pior não era a dor, embora fosse insuportável, mas ver Sofia sofrendo sem conseguir alcançá-la. Quando ela parou de falar, consultei especialistas, tentei. Terapia infantil nada funcionava. Até que uma noite, deitado na cama, lembrei como Marina sempre contava histórias para Sofia em libras antes de dormir. Então você começou a usar libras com ela, completou Beatriz, entendendo imediatamente. Exatamente. Naquela mesma noite entrei no quarto dela e comecei a contar a história favorita dela. A Pequena Sereia, versão original, não a da Disney, toda em sinais. Foi a primeira vez que vi um brilho voltar aos olhos dela. Nos meses seguintes, conversávamos quase exclusivamente em libras, mesmo em público. As pessoas olhavam, alguns comentavam, mas não me importava. Era nossa ponte, nosso caminho de volta um para o outro. Guilherme bateu palmas para chamar a atenção e então sinalizou animadamente para a mãe. Ele quer saber se podemos mostrar a Sofia o forte de São José da Ponta Grossa depois do almoço, traduziu Beatriz. Aparentemente, ele acabou de descobrir que Sofia nunca esteve lá e está indignado com essa grave falha em sua educação cultural. Ela acrescentou com um sorriso. Lucas consultou o relógio. Por que não? Não tenho compromissos para hoje à tarde. A expressão de Beatriz se iluminou. Excelente! Podemos ir no meu carro. Tem mais espaço. Depois, de saborearem uma sobremesa de creme de papaya com cassis, especialidade da casa que fez Sofia declarar que era o melhor dia da sua vida. Seguiram para o estacionamento onde o Range Rover Evoque preto de Beatriz aguardava. Durante o trajeto até o norte da ilha, onde se localizava o forte histórico, Lucas não pôde deixar de notar como Beatriz parecia diferente ao volante, longe das pressões corporativas. Havia uma leveza em seus movimentos, uma espontaneidade em suas risadas que contrastava com a compostura controlada do dia anterior. No banco traseiro, Sofia ensinava a Guilherme uma música infantil, em libras, adaptando os elementos sonoros para expressões faciais exageradas que faziam o menino cair na risada. Era uma risada silenciosa, mas de alguma forma mais expressiva que qualquer som. Eles parecem se conhecer há anos, não há menos de 24 horas, comentou Lucas, observando as crianças pelo espelho retrovisor. Beatriz assentiu, seus olhos momentaneamente marejados. Guilherme nunca teve amigos de verdade antes. Na escola, mesmo com intérprete, ele sempre ficava isolado durante os intervalos.
Sofia também tem dificuldades para se conectar com outras crianças, confessou Lucas. Ela é muito intensa, eu acho. Sabe demais, sente demais. As outras crianças acham estranho. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelo som suave do motor e o ocasional riso de Sofia. Havia uma sensação estranha no ar, como se algo importante estivesse começando a se formar, algo que nenhum dos dois adultos estava ainda preparado para nomear. As 2 semanas que Beatriz e Guilherme deveriam passar em Florianópolis se transformaram em 3, depois em 4. A cada ligação para São Paulo, Beatriz apresentava novas justificativas para o conselho administrativo da empresa. Os médicos recomendaram sessões adicionais de terapia para Guilherme. O clima da ilha estava fazendo maravilhas para a saúde do menino. Ela estava aproveitando para conhecer o potencial de Florianópolis como possível sede de um novo centro de pesquisas em energia solar. Essa última parte não era inteiramente falsa. Florianópolis, conhecida como capital da inovação, abrigava um próspero ecossistema de startups tecnológicas, mas a verdadeira razão para estenderem a estadia estava nos encontros quase diários com Lucas e Sofia, que haviam se tornado o ponto alto dos dias de Guilherme. E, Beatriz admitia silenciosamente para si mesma, dos seus também. Numa tarde ensolarada de sábado, quase um mês após o encontro no avião, os 4 se reuniram no Parque Ecológico do Córrego Grande. Guilherme e Sofia corriam pelo gramado aberto, brincando de pique-esconde entre as árvores nativas, enquanto Lucas e Beatriz os observavam sentados em uma toalha de piquenique, estendida sob um ipê florido. Acho que nunca vi Guilherme tão livre, comentou Beatriz, observando o filho acenando animadamente para Sofia de trás de uma árvore, claramente sem entender o conceito de se esconder de verdade no pique-esconde. Lucas sorriu, partindo uma fatia de queijo colonial que haviam comprado em uma feira orgânica no caminho. Sofia diz a mesma coisa sobre ele. Ontem à noite ela me perguntou se podemos adotá-lo como irmão. Beatriz riu, aceitando o pedaço de queijo que Lucas lhe oferecia. E o que você respondeu? Que famílias vêm em muitos formatos diferentes e que algumas pessoas entram em nossas vidas para ficar, mesmo sem papéis oficiais. Ele fez uma pausa hesitando antes de continuar. Confesso que fiquei preocupado quando ela se apegou tão rapidamente a Guilherme. Pensei que seria apenas uma amizade de férias, algo passageiro. Temi pela decepção quando vocês voltassem para São Paulo. O sorriso de Beatriz esmaeceu. Sobre isso, recebi uma ligação da minha assistente ontem. Há uma situação na empresa que exige minha presença. Teremos que retornar na próxima semana. Lucas assentiu, sentindo um aperto inesperado no peito. Claro, vocês já estenderam muito a estadia. Guilherme deve estar com saudades da rotina, da escola. Na verdade, Beatriz interrompeu, seus dedos tamborilando nervosamente na taça de suco. Estive pensando em algo. É provavelmente uma ideia absurda, mas e se pudéssemos manter essa conexão entre as crianças de alguma forma? Lucas inclinou a cabeça, curioso. O que tem em mente? Talvez visitas regulares. São Paulo não é tão longe. Poderíamos trazer Guilherme uma vez por mês, ou Sofia poderia nos visitar. Com todas as despesas pagas, obviamente. Algo na expressão de Lucas mudou. Um leve endurecimento ao redor dos olhos. Beatriz, eu agradeço a oferta, mas não preciso que você financie nossa amizade. Sofia e eu não somos um projeto de caridade. Beatriz corou intensamente, percebendo seu erro. Não foi isso que eu quis dizer. Eu apenas... Ela respirou fundo, reorganizando seus pensamentos. Desculpe, estou acostumada a resolver problemas com dinheiro. É um péssimo hábito de CEO. O semblante de Lucas suavizou. Também peço desculpas pela reação exagerada. É um reflexo automático. Desde que Marina se foi, tenho que lidar com pessoas bem-intencionadas tentando ajudar o pobre viúvo e sua filha. Entendo perfeitamente, respondeu Beatriz. Depois que Ricardo foi embora, enfrentei algo semelhante. Pessoas assumindo que eu precisava de um homem para completar nossa família, como se Guilherme e eu
fôssemos de alguma forma incompletos por sermos apenas dois. Eles compartilharam um sorriso de compreensão mútua, o pequeno mal-entendido dissipando-se tão rapidamente quanto havia surgido. O que acha de começarmos com videochamadas regulares? Sugeriu Lucas. As crianças podem se ver pelo menos algumas vezes por semana. E talvez, quando for viável para ambos, organizamos visitas, dividindo os custos como já adultos razoáveis. Beatriz estendeu a mão para selar o acordo. Trato feito, terapeuta Martins. À distância, Guilherme e Sofia haviam abandonado o pique-esconde e agora estavam ajoelhados próximo a um formigueiro, observando com fascínio a organizada linha de formigas carregando pequenos fragmentos de folhas. As semanas seguintes estabeleceram um novo ritmo para as duas famílias. Beatriz e Guilherme retornaram a São Paulo, mas a distância física pouco afetou a conexão que se formara. Todas as noites, às 19h30, Guilherme se sentava ansiosamente em frente ao computador para uma videochamada com Sofia. As crianças desenvolveram rapidamente uma rotina. Compartilhavam as descobertas do dia, mostravam novos brinquedos ou livros e frequentemente faziam lição de casa juntos, apesar de frequentarem escolas diferentes. Para surpresa de Beatriz, Guilherme começou a demonstrar progressos notáveis na escola. Sua professora ligou, intrigada com a súbita participação do menino nas atividades coletivas, algo que ele sempre evitara. Ele parece mais confiante, explicou a educadora, menos receoso de se comunicar, mesmo com quem não domina Libras. Em Florianópolis, Sofia também florescia. Lucas notou como ela voltara a usar mais a voz, misturando naturalmente fala e sinais, como fazia antes da partida de Marina. Sua professora comentou que Sofia começara a ajudar outros alunos com dificuldades de aprendizado, demonstrando uma paciência incomum para sua idade. 3 semanas após o retorno de Beatriz e Guilherme a São Paulo, Lucas recebeu uma ligação inesperada em seu celular enquanto preparava o jantar. Lucas, é a Beatriz. Desculpe ligar fora do nosso horário combinado, mas... Sua voz soava tensa, quase trêmula. Aconteceu algo com Guilherme? Perguntou Lucas imediatamente, o instinto paternal se manifestando. Não, ele está bem. Na verdade... Ela fez uma pausa como se reunisse coragem. Estou em Florianópolis. Cheguei há 1 hora. Temos uma reunião amanhã com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado sobre um possível centro de pesquisas aqui. Oh, respondeu Lucas surpreso. Isso é inesperado. Eu sei, foi meio de última hora. O que eu queria perguntar é, você e Sofia teriam disponibilidade para jantar conosco hoje? Guilherme não sabe que estamos aqui. Queria fazer uma surpresa. 2 horas depois, Beatriz e Lucas observavam, emocionados, o reencontro das crianças no restaurante do Hotel Majestic, no centro histórico da cidade. Guilherme literalmente pulou de alegria ao ver Sofia entrando no salão, e os dois imediatamente se envolveram em uma animada conversa em Libras, ignorando completamente o cardápio elegante e os demais clientes que ocasionalmente lançavam olhares curiosos para a eloquente comunicação silenciosa. Você não me contou o que viria, comentou Lucas quando finalmente tiveram um momento a sós, enquanto as crianças estavam entretidas com o buffet de sobremesas. Beatriz brincou com a taça de vinho, evitando seu olhar. Temi que você já tivesse compromissos. Em uma terça-feira à noite, minha vida social consiste basicamente em ajudar Sofia com a lição de casa e assistir documentários sobre animais marinhos. Ela sorriu, finalmente encontrando seus olhos. A verdade é que não temos nenhuma reunião amanhã. Inventei uma desculpa para vir. Guilherme estava tão melancólico nos últimos dias. E eu também senti falta de... Ela hesitou. Lucas encorajou, seu coração acelerando involuntariamente. Das nossas conversas, completou ela, um leve rubor colorindo suas bochechas. É estranho, mas em apenas algumas semanas você se tornou alguém com quem posso ser. Apenas Beatriz, não a CEO, não a mãe perfeita, não a mulher que precisa ter todas as respostas. Apenas eu.
A confissão, tão simples e ao mesmo tempo tão significativa, pairou entre eles como algo precioso e frágil. Lucas resistiu ao impulso de segurar sua mão sobre a mesa. Também sinto falta das nossas conversas, admitiu ele. Sofia tem falado tanto de vocês que às vezes sinto como se estivessem conosco todos os dias. Aquela visita inesperada estabeleceu um novo padrão. A cada 2 semanas, Beatriz encontrava uma razão para estar em Florianópolis. Uma reunião com potenciais parceiros locais, uma conferência sobre energia renovável, uma visita a um novo parque solar experimental. Guilherme começou a ter consultas regulares com uma fonoaudióloga especializada no hospital universitário, que trabalhava com crianças surdas candidatas a implante coclear. Temos ótimos especialistas em São Paulo, explicou Beatriz, quando Lucas questionou sobre a logística complicada. Mas Guilherme se sente mais à vontade aqui. Acho que associa Florianópolis a coisas boas. Em uma dessas visitas, quase 2 meses após o primeiro encontro no avião, Beatriz convidou Lucas para um café, depois que as crianças foram ao cinema com a babá, que ocasionalmente ajudava Lucas quando precisava trabalhar até mais tarde. O café do museu, localizado no Museu Histórico de Santa Catarina, oferecia uma vista deslumbrante da Ponte Hercílio Luz, enquanto servia grãos especiais cultivados nas montanhas catarinenses. Sentados em uma mesa na varanda, com a brisa marítima agitando suavemente os guardanapos de tecido, eles pareciam um casal como qualquer outro, exceto pelo evidente nervosismo que permeava o ar entre eles. Estive pensando, começou Beatriz, depois que o garçom serviu suas bebidas. Um expresso duplo para ela, um cappuccino para ele, sobre o futuro. Lucas aguardou, dando a ela espaço para organizar seus pensamentos. A matriz da série está em São Paulo, como você sabe, mas nos últimos anos temos expandido para outros estados. Santa Catarina, com sua tradição em inovação tecnológica, sempre esteve no nosso radar. Você está considerando abrir uma filial aqui? Perguntou Lucas, tentando acompanhar onde a conversa estava indo. Na verdade, ela respirou fundo. Estou considerando transferir parte significativa das nossas operações para cá. Criar um centro de pesquisa e desenvolvimento, talvez até uma segunda sede. Lucas piscou, surpreso com a magnitude da ideia. Isso é um grande passo. Sua diretoria aprovaria algo assim? Sou a acionista majoritária, respondeu ela com um leve sorriso, e tenho argumentos sólidos. O ecossistema de inovação aqui é vibrante, há excelentes universidades produzindo talentos, a qualidade de vida é superior à de São Paulo, os incentivos fiscais são atrativos. E Guilherme tem amigos aqui, completou Lucas suavemente. Beatriz olhou para sua xícara como se buscasse respostas no líquido, escuro. Não posso negar que isso pesa na decisão. Vê-lo nesses 2 meses é como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. E não é só por causa de Sofia, embora ela seja fundamental. É tudo. O ritmo mais calmo da cidade, a natureza, até a escola que visitamos semana passada, com aquele programa de inclusão para crianças surdas. Você realmente consideraria se mudar para Florianópolis? Perguntou Lucas, tentando manter o tom neutro, apesar da súbita aceleração de seu pulso. Estou mais do que considerando. Já iniciei conversas com corretores de imóveis. Há uma casa em Jurerê que acho que Guilherme adoraria. Tem um quintal espaçoso perfeito para um telescópio permanente e fica a apenas 20 minutos de carro do centro. Lucas tomou um gole de seu cappuccino, dando-se tempo para processar. Beatriz, preciso perguntar. Quanto dessa decisão tem a ver com a amizade das crianças e quanto tem a ver... Ele hesitou, incerto de como prosseguir. Conosco? Ela completou, seus olhos finalmente encontrando os dele. Seria desonesto dizer que não pensei nisso também. Lucas, nos últimos 2 meses você e Sofia se tornaram importantes para nós. Mais importantes do que imaginei ser possível em tão pouco tempo. Lucas sentiu um nó na garganta. Também sinto o mesmo, e isso me assusta um pouco. Por quê? Ela perguntou,
inclinando-se ligeiramente sobre a mesa. Porque nossas vidas são muito diferentes. Você dirige uma empresa de energia renovável avaliada em bilhões. Eu sou um terapeuta ocupacional de hospital público. Você frequenta reuniões de conselho e jantares com ministros. Eu passo meus dias ajudando crianças a aprender a usar talheres ou segurar um lápis corretamente. E você acha que me importo com isso? Não é questão do que você se importa, mas das realidades práticas, seu mundo e o meu. Ele gesticulou vagamente, como se indicasse a distância entre planetas. Beatriz estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a dele com a sua. Meu mundo é Guilherme. Todo o resto, a empresa, as reuniões, os eventos sociais, são apenas meios para garantir que ele tenha tudo o que precisa para ser feliz e realizado. E nos últimos meses, ficou claro que o que ele mais precisa são conexões reais. Pessoas que o vejam como ele é, não como um problema a ser gerenciado ou uma deficiência a ser superada. Seus dedos entrelaçaram-se aos de Lucas quase naturalmente. Quanto a você ser apenas um terapeuta ocupacional, Lucas, você transforma vidas todos os dias, devolve independência e dignidade às crianças. Que trabalho poderia ser mais valioso que isso? O sol começava a se pôr sobre a baía, tingindo o céu de tons alaranjados que se refletiam nas águas tranquilas. Era um daqueles momentos perfeitos que parecem saídos de um filme, o tipo de momento que, Lucas pensou, provavelmente nunca aconteceria com alguém como ele. Tenho medo de que estejamos nos apressando, confessou ele, por causa das crianças, por causa da conexão imediata, e tenho medo de que você acorde um dia e perceba que cometeu um erro ao aproximar seu mundo do nosso. Ou talvez, respondeu Beatriz, seus olhos refletindo o dourado do pôr do sol, eu acorde um dia e perceba que foi a melhor decisão que já tomei. Antes que Lucas pudesse responder, seus telefones vibraram simultaneamente. Uma mensagem de texto da babá avisando que o filme havia terminado e que estavam indo para a sorveteria conforme combinado. O momento íntimo se desfez, mas algo havia mudado entre eles. Uma fronteira silenciosamente cruzada. Palavras não ditas pairando no ar como promessas. A chuva caía impiedosamente sobre São Paulo naquela noite de outubro. Relâmpagos ocasionais iluminavam o amplo apartamento na cobertura de um dos edifícios mais exclusivos do Jardim Paulistano, onde Beatriz caminhava descalça de um lado para o outro. Vestida com calças de moletom e uma camiseta simples, um visual que seus colegas de trabalho jamais imaginariam na sempre impecável CEO da Cavalcante Energias Renováveis, ela parecia perdida em pensamentos, sua silhueta recortada contra os janelões que exibiam a metrópole iluminada lá embaixo. No quarto ao lado, Guilherme dormia tranquilamente, o projetor de estrelas criando um universo particular em seu teto, alheio à tempestade que se desenrolava tanto do lado de fora quanto dentro de sua mãe. Beatriz checou o relógio. 23h42. Tarde demais para uma ligação? Provavelmente. Mas 3 meses de idas e vindas entre São Paulo e Florianópolis, de conversas interrompidas e momentos quase perfeitos, haviam criado uma urgência dentro dela que não podia mais ser contida. Seu celular pessoal, não o corporativo que geralmente não saía de suas mãos, estava sobre o sofá de couro italiano. Ela o encarou por longos segundos antes de finalmente tomá-lo e discar o número que já sabia de cor. Em Florianópolis, Lucas estava sentado na pequena mesa da cozinha, rodeado de relatórios terapêuticos que precisava finalizar antes do dia seguinte. Sofia já estava dormindo há horas, seu quarto silencioso, exceto pelo suave zumbido do projetor de estrelas que Guilherme lhe dera. Agora um item obrigatório em sua rotina noturna. O toque do celular o assustou. Vendo o nome de Beatriz na tela, uma onda de preocupação o atingiu imediatamente. Aconteceu alguma coisa? Atendeu ele, sem se dar ao trabalho de cumprimentos. Era tarde demais para ligações sociais, especialmente vindo de Beatriz, que respeitava horários com quase obsessiva precisão. Não, está tudo bem. A voz dela soou levemente trêmula do outro lado. Desculpe a hora.
Eu sei que é tarde. Beatriz, você está chorando? Perguntou Lucas, agora verdadeiramente alarmado. Não, ela respondeu, seguido por um som que parecia muito com um soluço contido. Talvez. Não sei. Lucas levantou-se, levando o telefone até a varanda para evitar acordar Sofia. A chuva caía em Florianópolis também, embora mais gentilmente, criando uma cortina prateada que refletia as luzes da cidade. O que aconteceu? Houve um longo silêncio antes que Beatriz finalmente respondesse, sua voz agora mais firme, como se tivesse tomado uma decisão. Tomei uma decisão hoje, Lucas. Acabei de sair de uma reunião de emergência com o Conselho da SER. Uma reunião às 11 da noite? Perguntou ele, confuso. Videoconferência. 3 membros do Conselho estão em Xangai, então tivemos que nos adaptar ao fuso horário. Ela fez uma pausa. Vou transferir a sede de pesquisa e desenvolvimento da empresa para Florianópolis. O anúncio oficial será feito na próxima semana. Uau! Lucas se apoiou na balaustrada da varanda, absorvendo a notícia. Isso é grande, enorme. Estamos falando de um investimento de mais de 200 milhões de reais na região, geração de aproximadamente 500 empregos diretos, parcerias com universidades locais. Ela recitava os números como se estivesse em uma apresentação corporativa, mas sua voz falhava ligeiramente nas bordas. Beatriz, isso é maravilhoso para a cidade, mas você está bem? Você não parece estar me ligando às quase meia-noite para discutir projeções econômicas. Outro longo silêncio se seguiu, interrompido apenas pelo som da chuva em ambas as cidades. Assinei o contrato da casa em Jurerê hoje, ela finalmente revelou. Aquela que mencionei, com o quintal grande. A mobília será entregue na próxima semana. Guilherme e eu nos mudaremos definitivamente no final do mês. Tão rápido? Lucas não conseguiu esconder a surpresa. Sabia que ela estava considerando a mudança, mas a velocidade com que tudo estava acontecendo o pegou desprevenido. Quando decido algo, não vejo razão para esperar, respondeu ela. E ele podia imaginar o pequeno sorriso que provavelmente curvava seus lábios agora, aquele que aparecia sempre que ela falava sobre decisões de negócios, confiante e determinada. Guilherme deve estar empolgado. Ainda não contei a ele. Quero fazer uma surpresa. Ela fez outra pausa, mais longa e carregada desta vez. Lucas, a verdade é que não estou ligando apenas para compartilhar novidades profissionais. O coração de Lucas acelerou involuntariamente. Estou ouvindo. Tenho 40 anos, começou ela, sua voz suavizando. Passei os últimos 15 construindo uma empresa do zero, enfrentando um setor dominado por homens, provando meu valor repetidamente. Passei os últimos 8 criando um filho extraordinário praticamente sozinha. Nunca tive tempo para vulnerabilidade. Lucas permaneceu em silêncio, dando a ela espaço para continuar. Mas desde aquele voo, desde que Sofia correu pelo corredor do avião, Beatriz respirou fundo. Lucas, estou apaixonada por você. As palavras pairaram entre São Paulo e Florianópolis, carregadas por ondas invisíveis através da tempestade. Lucas fechou os olhos, sentindo o impacto delas como algo físico. Sei que é loucura, continuou ela rapidamente. Nos conhecemos há apenas 3 meses. Há uma dinâmica de poder complicada entre nós. Sou consideravelmente mais rica. Estou praticamente invadindo sua cidade por causa dos meus sentimentos. Provavelmente estou assustando você agora e entenderei completamente se quiser recuar. Beatriz, Lucas finalmente interrompeu o fluxo ansioso de palavras. Respire. Ele ouviu a exalação trêmula do outro lado da linha. Também estou apaixonado por você, disse ele simplesmente, as palavras saindo como se tivessem vida própria. Venho lutando contra isso desde aquele dia no Ribeirão da Ilha, quando você ajudou Sofia a dobrar guardanapos em forma de barquinhos. O quê? A surpresa era evidente na voz dela. Por que você nunca disse nada? Lucas apoiou-se na grade da varanda, observando as gotas de chuva escorrendo pelo vidro da porta. Porque alguém como você nunca se interessaria por alguém como eu em circunstâncias normais. Porque tenho medo que seja apenas a situação,
duas pessoas solitárias cujos filhos se conectaram de forma extraordinária, porque tenho medo de não ser suficiente para o seu mundo. Meu mundo? A voz de Beatriz ganhou um tom quase indignado. Lucas, você não entende? Você é a primeira pessoa, em anos, que me vê de verdade. Não a CEO, não a milionária, não a mulher de sucesso que aparece na capa da Forbes. Você vê a mãe imperfeita que não consegue se comunicar adequadamente com o próprio filho. A mulher que sente falta da mãe todos os dias. A pessoa real por trás dos títulos. Lucas sentiu um nó na garganta. E você é a primeira pessoa desde Marina que me faz sentir que posso ser mais do que apenas o pai da Sofia. Que me faz querer tentar de novo, mesmo com todo o medo. Um trovão particularmente forte retumbou em São Paulo, fazendo Beatriz sobressaltar-se. Do outro lado da linha, Lucas ouviu o ruído. Acho que o universo está comentando nossa conversa, brincou ele, tentando aliviar a intensidade do momento. Beatriz riu, um som genuíno e aliviado que fez o coração de Lucas expandir. Então, o que fazemos agora? Bem, aparentemente você já comprou uma casa e está transferindo parte da sua empresa para minha cidade, então acho que a bola está no meu campo, respondeu ele com um leve tom de provocação. Não foi bem assim que planejei, ela admitiu. Normalmente sou mais estratégica. Se serve de consolo, acho que nenhum de nós estava planejando isso quando Sofia decidiu saltar de sua poltrona naquele voo. Houve um momento de silêncio contemplativo, não mais tenso, mas confortável. O tipo de silêncio que só existe entre duas pessoas que não precisam preencher cada segundo com palavras. O que vamos dizer às crianças? Perguntou Lucas finalmente. A verdade, sugeriu Beatriz, que seus pais estão tentando descobrir se podem construir algo juntos, assim como elas construíram sua amizade. Você acha que elas vão entender? Beatriz riu suavemente. Lucas, tenho quase certeza de que elas estão planejando nossa vida conjunta desde aquele primeiro almoço no Ribeirão. Nos dias que se seguiram, algo mudou sutilmente na dinâmica entre eles. As videochamadas noturnas, antes centradas principalmente nas crianças, agora se estendiam muito depois que Sofia e Guilherme iam dormir. Conversas que começavam com atualizações sobre o dia rapidamente evoluíam para discussões profundas sobre sonhos antigos, medos silenciosos, esperanças quase esquecidas. Lucas descobriu que, por trás da fachada de executiva implacável, Beatriz escondia uma paixão por literatura russa e colecionava primeiras edições de Dostoiévski. Ela, por sua vez, ficou encantada ao descobrir que o terapeuta ocupacional tocava violão e havia composto canções de ninar para Sofia quando ela era bebê. 2 semanas após a ligação noturna, Beatriz e Guilherme chegaram a Florianópolis para o que o menino acreditava ser mais uma de suas visitas regulares. Mas desta vez, em vez de se dirigirem ao hotel de sempre, o motorista seguiu para Jurerê Internacional. Aonde estamos indo, mãe? Sinalizou Guilherme, curioso ao perceber o caminho diferente. É uma surpresa, respondeu Beatriz, tanto em sinais quanto verbalmente, seu domínio de Libras visivelmente mais fluido, após meses de prática intensiva. Quando o carro parou em frente a uma elegante casa contemporânea de 2 andares, com amplos janelões e um jardim exuberantemente paisagístico, Guilherme olhou para a mãe com confusão. Quero mostrar uma casa para você, explicou ela, conduzindo-o pelo caminho de pedras até a entrada principal. Uma casa muito especial. O interior era espaçoso e luminoso, com móveis modernos estrategicamente posicionados para criar ambientes acolhedores sem sacrificar a amplitude. Guilherme percorreu os cômodos com crescente excitação, especialmente quando descobriu o quarto no andar superior, que tinha uma sacada voltada para o mar, e ao lado dele, um pequeno observatório com uma cúpula de vidro onde um telescópio profissional já estava instalado. De quem é esta casa, mãe? Sinalizou ele, seus olhos arregalados de admiração. Beatriz se ajoelhou para ficar na altura dos olhos do filho, suas mãos formando sinais precisos e carinhosos. Nossa, se você quiser. Podemos morar aqui em Florianópolis, perto da Sofia e do tio Lucas. Poderíamos começar uma vida nova aqui. O que você acha?
A reação de Guilherme foi instantânea e inequívoca. Ele praticamente pulou nos braços da mãe, abraçando-a com tanta força que ambos quase caíram. Quando finalmente se afastou, suas mãos se moviam tão rapidamente em sinais de empolgação que Beatriz mal conseguia acompanhar. Sim, podemos nos mudar. Amanhã? Posso mostrar para a Sofia hoje? Ela pode vir brincar aqui? Podemos ter um cachorro agora que temos quintal? Beatriz riu, seu coração transbordando de alegria ao ver a felicidade genuína do filho. Uma coisa de cada vez. Primeiro, vamos buscar a Sofia e o tio Lucas para um almoço especial aqui. Tenho algo importante para contar a todos vocês. 2 horas depois, Lucas e Sofia chegaram à nova casa, trazidos pelo mesmo motorista que havia ido buscá-los. Guilherme esperava ansiosamente na porta, praticamente vibrando de excitação. Assim que viu Sofia, correu em sua direção e começou a puxá-la pela mão, determinado a mostrar cada centímetro da nova propriedade. Lucas ficou para trás com Beatriz, ambos observando as crianças desaparecerem para dentro da casa em meio a uma explosão de sinais e risadas. É uma casa incrível, comentou ele, tentando disfarçar o leve desconforto que sentia diante da ostentação óbvia de riqueza. Não era inveja, mas uma consciência aguda da disparidade entre seus mundos. Beatriz pareceu ler seus pensamentos. É apenas uma casa, Lucas. Grande, sim, porque quero espaço para Guilherme crescer, para ter um laboratório adequado para os projetos científicos que ele começa a demonstrar interesse, para receber amigos que espero que ele faça na nova escola. Ela tocou levemente o braço dele. Mas é o que acontece dentro dela que importa. E o que mais quero é que seja um lugar onde todos se sintam bem-vindos e à vontade, especialmente você e Sofia. Lucas assentiu, permitindo-se relaxar. Guilherme parece extasiado. Completamente. Acho que nunca o vi tão feliz quanto no momento em que entendeu que moraríamos aqui permanentemente. Ela hesitou, mordendo levemente o lábio inferior. Um gesto raro de nervosismo que Lucas havia notado aparecer apenas em momentos de genuína vulnerabilidade. Na verdade, há algo que quero discutir com você, antes de falarmos com as crianças. Parece sério, comentou Lucas enquanto a seguia até uma espaçosa varanda dos fundos que oferecia uma vista panorâmica da praia de Jurerê. É sobre nós, começou Beatriz, sua postura profissional momentaneamente substituída por algo mais hesitante. Lucas, sou uma pessoa direta. Sempre fui. No mundo dos negócios, isso é considerado uma virtude. Nas relações pessoais, nem sempre. Ela respirou fundo. Estou mudando minha vida e a vida do meu filho por você. E por Sofia, claro, mas principalmente por você. Isso me coloca em uma posição vulnerável que não estou acostumada a ocupar. Lucas a observou atentamente, percebendo o quanto aquela admissão custava a uma mulher habituada a sempre parecer no controle. O que você está me perguntando exatamente, Beatriz? Estou perguntando se há um futuro real para nós. Não apenas encontros ocasionais enquanto as crianças brincam, não apenas conversas noturnas ao telefone. Um verdadeiro compromisso, com todas as complicações que isso implica. Lucas deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. Você está me pedindo em namoro, Beatriz Cavalcante? Um sorriso relutante surgiu nos lábios dela. Acho que estou, de forma bastante desajeitada. Lucas pegou suas mãos entre as suas. Sabe o que Sofia me perguntou ontem à noite antes de dormir? Beatriz inclinou a cabeça, curiosa. O que ela perguntou? Ela quis saber quando você e Guilherme viriam morar conosco, porque, segundo ela, já está na hora de sermos uma família de verdade. Lucas sorriu com a lembrança. Aparentemente, Sofia e Guilherme têm discutido isso há semanas nas videochamadas particulares deles. Eles têm um plano detalhado sobre como reorganizar nosso apartamento para acomodar vocês dois. Beatriz não conseguiu conter uma risada. Então eles estão planejando nossas vidas? Completamente. Sofia inclusive sugeriu que eu poderia pedir a tia Bia em casamento durante o próximo festival de astronomia na UFSC. Algo sobre ser romântico declarar amor sob as estrelas.
O rosto de Beatriz corou intensamente, algo raro para a normalmente composta executiva. Bem, as crianças têm imaginação fértil. Lucas deu um passo à frente, reduzindo ainda mais a distância entre eles. A questão é, Beatriz, não consigo dizer que a ideia nunca passou pela minha cabeça. O ar entre eles parecia eletrizado. Anos de solidão, de responsabilidades carregadas sem ajuda, de noites passadas questionando se algum dia encontrariam alguém que entendesse suas vidas complexas. Tudo parecia convergir para este momento, nesta varanda, com o som das ondas de Jurerê ao fundo e as risadas das crianças ecoando de algum lugar dentro da casa. Somos adultos responsáveis, disse Beatriz finalmente, sua voz mais suave do que Lucas jamais ouvira. Conhecemos os riscos. Sabemos que complicações podem surgir quando famílias se misturam, especialmente quando há crianças envolvidas, mas também sabemos o que perdemos, o que enfrentamos sozinhos. E o que desejamos para o futuro, completou Lucas, levando uma mão ao rosto dela em uma carícia suave. O beijo que se seguiu foi gentil, exploratório, carregado de promessas e possibilidades. Quando se separaram, ambos sorriam com uma mistura de alívio e expectativa. Vamos com calma, sugeriu Lucas. Um passo de cada vez. As crianças são prioridade. Concordo plenamente, respondeu Beatriz, ajeitando inconscientemente uma mecha de cabelo atrás da orelha. Falando nisso, deveríamos verificar o que eles estão aprontando. Está muito silencioso lá dentro. Eles encontraram Sofia e Guilherme no observatório improvisado, ambos deitados no chão, desenhando o que parecia ser um elaborado mapa estelar. Ao verem os adultos de mãos dadas na entrada, trocaram um olhar cúmplice antes de Sofia pronunciar em voz alta o que suas mãos já haviam sinalizado para Guilherme. Finalmente. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças significativas para ambas as famílias. Beatriz e Guilherme se estabeleceram definitivamente em Jurerê, enquanto o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da CR tomava forma em um moderno complexo próximo à UFSC, gerando burburinho na comunidade científica local e criando centenas de empregos. Guilherme foi matriculado no Instituto Luz do Saber, uma escola bilíngue para surdos e ouvintes que utilizava Libras como segunda língua oficial em todas as atividades. Para sua surpresa e alegria, descobriu que não era o único apaixonado por astronomia. Havia um clube de ciências onde outros estudantes compartilhavam seu fascínio pelo cosmos. Lucas e Sofia permaneceram em seu apartamento no Campeche, mantendo suas rotinas enquanto gradualmente entrelaçavam suas vidas com a de Beatriz e Guilherme. Nos fins de semana, reuniam-se todos na casa de Jurerê para churrascos na varanda, sessões de observação de estrelas no pequeno observatório ou simplesmente para desfrutar da companhia uns dos outros. O relacionamento entre Lucas e Beatriz floresceu em um ritmo próprio, construído sobre bases de respeito mútuo e admiração genuína. Ele a acompanhava ocasionalmente em eventos corporativos, surpreendendo-se ao descobrir que tinha muito a contribuir em discussões sobre acessibilidade e responsabilidade social. Ela, por sua vez, encontrava tempo em sua agenda sempre ocupada para participar das feiras de ciências da escola de Sofia e até mesmo ajudar como voluntária em eventos beneficentes organizados pelo hospital onde Lucas trabalhava. A questão financeira, que inicialmente parecia um abismo intransponível entre eles, foi abordada com franqueza surpreendente durante um jantar à luz de velas 6 meses após o início oficial do relacionamento. Precisamos falar sobre dinheiro, declarou Beatriz diretamente enquanto degustavam um risoto de frutos do mar que Lucas havia preparado. Ele assentiu, já esperando por essa conversa há algum tempo. Estou ouvindo. Minha fortuna pessoal é considerável, começou ela, mantendo o tom pragmático que utilizava para discussões importantes. A empresa vale bilhões. Meus investimentos pessoais são diversificados e bem-sucedidos. Nunca precisarei me preocupar com dinheiro. E Guilherme está financeiramente seguro para várias gerações. Lucas tomou um gole de vinho, deixando-a continuar. Mas entendo completamente sua necessidade de independência.
Respeito isso, admiro isso. Então proponho o seguinte: nossas finanças permanecem separadas. Você continua pagando suas contas, eu as minhas. Para atividades conjuntas, encontramos compromissos razoáveis. Parece justo, concordou Lucas, sentindo um alívio que não sabia que precisava. Mas, continuou Beatriz, também quero ser clara sobre algo. Nunca limitarei o que posso oferecer a Sofia por causa de algum conceito abstrato de igualdade financeira. Se surgir uma oportunidade educacional, uma viagem importante, um tratamento médico, qualquer coisa que possa beneficiá-la e que esteja dentro das minhas possibilidades, gostaria de poder contribuir sem que isso seja visto como caridade ou intromissão. Lucas refletiu por um momento, apreciando a honestidade dela. Parece razoável, desde que possamos discutir caso a caso. Não quero que Sofia cresça com expectativas irrealistas ou um senso distorcido de privilégio. Absolutamente, concordou Beatriz. É exatamente a mesma preocupação que tenho com Guilherme. Quero que ele valorize as pessoas pelo que são, não pelo que possuem. Então, temos um acordo? Perguntou Lucas, estendendo a mão sobre a mesa. Beatriz entrelaçou seus dedos nos dele. Temos um acordo. Parceiros iguais, independentemente dos zeros em nossas contas bancárias. Em uma tarde ensolarada de sábado, quase um ano após o encontro no avião, as duas famílias caminhavam pela orla de Jurerê. Guilherme e Sofia corriam à frente, perseguindo as ondas que lambiam suavemente a areia dourada. Lucas e Beatriz seguiam alguns metros atrás de mãos dadas, observando as crianças com sorrisos idênticos de orgulho e admiração. Já pensou como seria nossa vida se Sofia não tivesse desobedecido às regras do voo naquele dia? Perguntou Beatriz, encostando a cabeça no ombro de Lucas enquanto caminhavam. Constantemente, admitiu ele. É assustador pensar como pequenas decisões podem mudar completamente o curso das nossas vidas. À frente, Sofia havia encontrado uma concha particularmente bonita e a mostrava entusiasticamente para Guilherme, suas mãos movendo-se em sinais fluidos que agora eram tão naturais para os quatro quanto respirar. Tenho algo para te mostrar, disse Lucas, parando de repente. Ele tirou do bolso um pequeno objeto brilhante que Beatriz inicialmente confundiu com uma concha. O que é isso? Perguntou ela, estendendo a mão. Lucas depositou em sua palma um delicado anel de prata com uma pequena pedra azul incrustada, não um diamante ostensivo, mas uma safira de tom profundo que lembrava o céu noturno. É um meteorito, explicou ele, nervosismo evidente em sua voz geralmente calma. Bem, tecnicamente é uma safira com inclusões de fragmentos de meteorito. O geólogo do Departamento de Geociências da UFSC me ajudou a encontrar. Aparentemente é extremamente raro, partículas que viajaram pelo espaço por milhões de anos antes de encontrar seu caminho, até a Terra. Beatriz olhava fixamente para o anel, palavras momentaneamente falhando. Achei apropriado, continuou Lucas, ganhando coragem. Algo que percorreu distâncias imensas para chegar até aqui. Como nós. Lucas, Beatriz começou, sua voz trêmula de emoção contida. Não estou pedindo uma resposta agora, apressou-se ele. Sei que temos conversado sobre isso, mas também sei que sua vida é complicada, que há considerações corporativas, questões patrimoniais. Beatriz colocou um dedo sobre os lábios dele, silenciando-o gentilmente. Sim. Sim? Lucas piscou, confuso. Sim para quê, exatamente? Sim para tudo, respondeu ela, lágrimas de felicidade começando a se formar em seus olhos. Sim para o anel, sim para nós, sim para uma família, sim para construirmos algo extraordinário juntos. A alguns metros de distância, Guilherme cutucou Sofia e apontou para os adultos. Ambos sorriram ao ver o abraço emocionado que se seguiu, trocando um high-five silencioso de missão cumprida. 6 meses depois, o Jardim Botânico de Florianópolis estava decorado com luzes delicadas que pareciam estrelas terrestres entre as folhagens exuberantes. Um caminho de pétalas brancas conduzia a um pequeno gazebo coberto de trepadeiras floridas, onde um grupo seleto de pessoas
aguardava o início da cerimônia. Não era um casamento tradicional em muitos aspectos. Em vez de uma marcha nupcial convencional, um quarteto de cordas executava suavemente Clair de Lune, de Debussy, a música que tocava no primeiro jantar oficial de Lucas e Beatriz como casal. Guilherme, elegante em seu terno azul marinho, conduzia sua mãe pelo caminho de pétalas. Beatriz havia optado por um vestido simples de seda em tom marfim que fluía ao redor de seu corpo com elegância despretensiosa. Seus cabelos, normalmente presos em coques severos para reuniões corporativas, caíam em ondas suaves emolduradas por pequenas flores brancas. No gazebo, Lucas aguardava com Sofia ao seu lado, a menina radiante em seu vestido azul celeste, que combinava com a gravata do pai. Quando Beatriz e Guilherme se aproximaram, a música suavemente diminuiu, dando lugar a um momento de silêncio reverente. A celebrante, uma amiga próxima de Marina, que havia sido instrumental em introduzir Libras na vida da família, começou a cerimônia simultaneamente em português falado e em sinais, garantindo que cada palavra fosse acessível a todos os presentes. Após os votos tradicionais, chegou o momento que todos aguardavam com especial antecipação. Guilherme e Sofia deram um passo à frente, posicionando-se entre os noivos. Antes que Lucas e Beatriz sejam declarados oficialmente casados, anunciou a celebrante, Guilherme e Sofia gostariam de fazer seus próprios votos de irmandade. As crianças viraram-se uma para a outra, mãos erguidas entre elas. Com movimentos sincronizados que haviam praticado por semanas, começaram a sinalizar. Eu prometo ser sempre seu irmão, sua irmã. Sinalizaram simultaneamente suas expressões solenes. Prometo proteger seus segredos, defender suas escolhas e nunca deixar que você se sinta sozinho. Prometo lembrar que família não é apenas quem nasce conosco, mas quem escolhemos para amar. Prometo olhar para as mesmas estrelas que você, quando estivermos distantes, e lembrar que compartilhamos o mesmo céu. Prometo ser seu amigo hoje, amanhã e sempre. Não havia um olho seco no gazebo quando eles terminaram com o sinal especial que haviam criado naquele primeiro dia no avião, o movimento que combinava S e G em um único gesto fluido. A celebração que se seguiu foi íntima e alegre, refletindo a personalidade dos noivos. Em um canto do jardim, uma tela exibia um vídeo em loop, a gravação feita por um passageiro do momento em que Sofia correra pelo corredor do avião para ajudar Guilherme. Beatriz havia rastreado o vídeo através das redes sociais, determinada a preservar o instante que havia mudado suas vidas para sempre. Entre os presentes, destacava-se uma mesa especial, onde duas fotografias emolduradas ocupavam um lugar de honra. Dona Conceição, com seu sorriso sereno, e Marina, de olhos brilhantes e mãos congeladas em meio a um sinal. O sinal para a família. 3 anos após o casamento, a casa em Jurerê ganhou um novo morador. Pedro Martins Cavalcante nasceu em uma madrugada de setembro, trazendo consigo uma nova dimensão de alegria para a já unida família. Desde seus primeiros dias, o bebê estava imerso em um ambiente bilíngue único, seus ouvidos captando o português falado por seus pais, seus olhos acompanhando fascinados os sinais que todos à sua volta utilizavam naturalmente. Para surpresa e deleite de todos, os primeiros balbúcios de Pedro incluíam tanto sons quanto movimentos de mãos. Uma tentativa precoce de comunicação em ambas as línguas que crescia à sua volta. Antes mesmo de completar seu primeiro aniversário, já conseguia sinalizar mamãe, papai, Sofia e Gui. Este último sempre acompanhado por um sorriso especialmente radiante, reservado para o irmão mais velho, que o adorava incondicionalmente. Guilherme, agora com 14 anos, assumira o papel de irmão mais velho com seriedade surpreendente. Suas mãos pacientes guiavam as pequenas mãos de Pedro em sinais simples, seu rosto expressivo exagerando as reações para fazer o bebê rir. Sofia, com 11 anos, tornara-se uma contadora de histórias bilíngue, criando contos fantásticos que mesclavam palavras e sinais de forma tão integrada que era impossível determinar qual era sua primeira língua.
Em uma noite tranquila, enquanto Pedro finalmente adormecia após uma sessão particularmente animada de histórias, Beatriz encontrou Lucas na varanda, contemplando as estrelas visíveis acima do mar de Jurerê. "No que está pensando?" perguntou ela, deslizando para o lado dele na cadeira de balanço espaçosa. "Em como somos sortudos", respondeu ele, passando o braço pelos ombros dela. Em como tudo poderia ter sido diferente se Sofia não tivesse decidido ignorar as regras de segurança do voo naquele dia. Beatriz sorriu, recostando-se contra ele. "Acha que foi coincidência? Às vezes penso que minha mãe e Marina estavam lá de alguma forma, guiando tudo." "Quem sabe?" Lucas beijou o topo de sua cabeça. "O universo funciona de maneiras misteriosas." Do quarto das crianças vinha o suave brilho do projetor de estrelas, agora um aparelho muito mais sofisticado que cobria o teto inteiro com uma representação precisa da Via Láctea. Sob aquele céu artificial, 3 irmãos que o destino havia unido sonhavam seus sonhos particulares, conectados por laços mais fortes que sangue. Na parede do corredor, uma série de fotografias contava a história de sua jornada. Sofia e Guilherme no avião, o primeiro almoço no Ribeirão da Ilha, a mudança para Jurerê, o casamento no Jardim Botânico, o nascimento de Pedro. E no centro, maior que as demais, uma foto recente dos 5 na praia, com o pôr do sol tingindo o céu de tons dourados enquanto sorriam para a câmera. Não uma família perfeita, mas perfeitamente imperfeita em sua autenticidade. A Fundação Conceição Marina, estabelecida por Beatriz e Lucas no 2º ano de casamento, crescera exponencialmente, oferecendo suporte educacional e tecnológico para crianças surdas em todo o Brasil. O que começara como um pequeno projeto em Santa Catarina, agora mantinha programas em 15 estados, com planos de expansão para toda a América Latina. Guilherme, inspirado pela experiência pessoal, desenvolvera como projeto de ciências um aplicativo que facilitava a comunicação entre surdos e ouvintes em situações de emergência, uma ideia que chamou a atenção da incubadora de startups da própria SER e agora estava em fase de implementação em hospitais e aeroportos. Sofia, combinando a sensibilidade herdada da mãe com a paixão pela inclusão, tornara-se uma jovem ativista, usando suas habilidades bilíngues para criar pontes entre mundos que muitos consideravam separados. Seu canal no YouTube, onde contava histórias simultaneamente em português e libras, acumulava milhares de seguidores. "Sabe o que mais me impressiona?" comentou Beatriz, interrompendo o silêncio confortável que havia se estabelecido entre eles. "Como um único momento de coragem pode desencadear tantas transformações." Sofia não apenas salvou Guilherme daquele ataque de pânico, ela iniciou uma reação em cadeia que transformou todas as nossas vidas. Lucas assentiu, seus olhos capturando o brilho da lua que se refletia no oceano à distância. "É o que sempre digo aos pais das crianças que atendo no hospital. Às vezes, o maior ato de amor é simplesmente estar presente, verdadeiramente presente, para alguém que está sofrendo." De dentro da casa, o monitor do bebê transmitiu um pequeno suspiro satisfeito de Pedro, se ajeitando em seu sono. Beatriz sorriu ao ouvir o filho mais novo. Um milagre que ela nunca imaginara possível quando se via como uma mãe solo lutando para conectar-se com seu filho surdo. "Acho que deveríamos assistir ao vídeo", sugeriu ela, referindo-se à gravação do encontro no avião que ocasionalmente revisitavam como uma tradição familiar. "Para nos lembrar de onde viemos?", perguntou Lucas, já se levantando para buscar o tablet. "Para nos lembrar de que os milagres acontecem nos momentos mais inesperados", respondeu Beatriz, "e que, às vezes, tudo o que precisamos é alguém que fale nossa linguagem, mesmo quando essa linguagem não usa palavras."